É com um triste pesar que declaramos o falecimento da Instrução 555 da CVM, onde ela é substituída pela Resolução 175 da CVM. Isso aqui é muito importante para a gente, porque nas provas da Anbima, tanto na CP10, na CPA20, na CEA, o maior e o mais importante módulo da prova é o módulo de fundos de investimentos, que é basicamente a resolução de fundos de investimentos, que agora é 175. Por isso, dia 1º de janeiro de 2024, entram em vigor as mudanças dessa nova resolução, que eu trago aqui para vocês as principais diferenças, o que de fato mudou com a resolução a partir agora de 2024 para nossas provas. Eu separei aqui basicamente em 5 pontos mega importantes que vão mudar completamente a indústria de fundos de investimento. O primeiro deles, vem aqui comigo para a tela, é a divisão da responsabilidade. Antigamente, a responsabilidade recaía praticamente inteira sobre o administrador. O administrador de um fundo de investimentos é obrigatoriamente uma instituição financeira e, como tal, a instituição baseava quase toda a responsabilidade no administrador. Agora, a 175 traz bastante responsabilidades para o gestor. É claro que o administrador sempre vai ter mais responsabilidades, uma vez que é uma instituição financeira, regulada pelo CVM, pelo Banco Central, só que aqui a regulamentação traz também um pouco mais de responsabilidades para o gestor. Afinal de contas, é ele que toma a decisão de comprar ou vender ativos, que ajuda a gestão da liquidez e várias outras coisas, né? Então, aqui basicamente a gente tinha a 555, onde a responsabilidade era do administrador, e a 175 diz pra gente que a responsabilidade passa a ser dividida entre os prestadores de serviços essenciais. Só que, basicamente, os prestadores de serviços essenciais são dois. São o nosso administrador e são o gestor. Eles vão ser os responsáveis por contratar todos os outros prestadores, desde o custodiante, a auditoria, né, a empresa que vai dar a nota de crédito para a carteira vai ser responsabilidade desses dois carinhas aqui. A segunda mudança importante que a gente tem é que agora os fundos passam a ser divididos em classes e subclasses. Basicamente, isso aqui visa acabar um pouco com aquela indústria de fundos espelho, né? A gente tinha um fundo master e tinha um fundo espelho na XP, no BTG, no Santander, no Itaú, no Bradesco, que basicamente era uma forma que impedia o cotista a fazer a transferência de recursos. Eu tinha um fundo, por exemplo, do Fundo Verde no Bradesco, que era exatamente igual ao fundo da XP, e eu não conseguia trazer o fundo da XP para o Bradesco, porque um era o nome com XP, outro era o nome com Bradesco, e era dessa forma meio estranho. Agora a gente tem as classes e subclasses, que vai permitir, inclusive, uma segregação patrimonial. A gente vai ter o patrimônio segregado dentro das classes, a gente vai ter diferença de público-alvo, então a gente pode ter dentro de um mesmo fundo uma classe para investidores qualificados, investidores profissionais, investidores do que a gente chama de público em geral, né? Então a gente vai ter segregação patrimonial, diferentes públicos-alvos, diferentes estratégias de investimento dentro de um mesmo fundo, e com essa maior transparência, flexibilizando também a transferência dos recursos com o distribuidor, vai trazer para o mercado uma maior flexibilização e competitividade para o mercado. Então essas gestoras independentes vão poder fazer maior competição frente às grandes gestoras que são normalmente vinculadas aos grandes distribuidores. Trouxe também para a gente a questão da responsabilidade limitada, que fica bem clara, né? A gente teve um caso aqui de um fundo que era o Special Opportunities 2 da gestora da Pátria, que era um fundo de investimento imobiliário que comprou algumas operações de shopping centers, né? Comprou isso aqui durante a pandemia. A grande tese de investimento é que esses fundos, conforme a gente saísse da pandemia, iam se recuperar, iam ser lucrativos. Só que o problema não era a pandemia em si, o problema estava muito mais nos ativos. Eram shoppings que não tinham muito sentido econômico. E aí esses fundos, basicamente, esses shoppings, basicamente quebraram. E em um certo momento, o fundo foi marcado a mercado, teve uma queda de 90%, as cotas ficaram em questão de R$1. Depois teve uma nova marcação, com a marcação a mercado a menos 30%. Ou seja, como os fundos não previam uma responsabilidade limitada, na teoria, os cotistas desse fundo precisavam cobrir essa marcação a menos 30%, ou seja, precisavam puxar dinheiro do bolso para pagar esse prejuízo. No fim da história, os gestores da Pátria puxaram dinheiro do próprio bolso para não fazer com que os cotistas fizessem isso,
mas abriu, de certa forma, um grande precedente na indústria, né? Todo mundo ficou com medo. Então, o 175 trouxe aqui para a gente também os fundos de responsabilidade limitada. Então, o fundo pode prever, lá no seu regulamento, lá no seu nome, de que são fundos de responsabilidade limitada, onde a gente vai responder até o capital que a gente aportou dentro do fundo. Só que olha que importante, aí os fundos que não estão previstos claramente que a responsabilidade é limitada, eles continuam sendo fundos de responsabilidade ilimitada, né? Então esse aqui é um case que acabou bagunçando bastante a indústria. Uma quarta mudança importante é que a gente vai ter maior acesso aos fundos de investimento em direitos creditórios. Até então, o acesso ao fundo de investimento em direitos creditórios era somente para investidores qualificados, que é aquela galera que tem mais de R$1 milhão em investimentos financeiros, que atesta por escrito, que tem uma certificação, uma instituição financeira ou investidor profissional. E o público geral, né, o investidor Zé Ruela, como eu brinco nas aulas, não tinha acesso a esse tipo de produto. Agora, com o 75, passa a ter acesso também a esse produto, né, uma forma de diversificação, uma forma de incentivo à tomada de crédito e também a uma maior rentabilidade do portfólio dos investidores do público geral. E quinta, aí para mim, a maior mudança de todos é quase que uma unificação de resoluções. Antigamente, a gente tinha o que a gente chamava de fundos 555, e a gente tinha os chamados de outros fundos, né? Inclusive, nas certificações para gestor, a gente tinha a CGA, que era dos fundos 555, e tinha a CGE, que eram dos fundos estruturados, que eram os outros fundos. Só que aí a gente tinha 555, que falava da maioria dos fundos mais comuns, e as outras instruções, um monte de instruções separadas. A 175 veio aqui para basicamente unificar isso aqui. Então, todos os fundos estão dispostos aqui dentro da resolução 175. Então, a gente continua tendo aqui os 4 tipos principais de fundos de investimento: fundos de ação, fundo de ações, fundo cambial, fundo de renda fixa e fundo multimercado. São as 4 principais classes. A gente traz algumas adições aqui em paralelos que funcionam quase como sufixos. Eles passam a ter uma classe própria. A gente tem os fundos de infraestrutura, a gente tem os fundos de crédito privado e os fundos de garantia imobiliária. E a gente começa a ter aqui também, dentro da resolução 175 da CVM, todos os outros tipos de fundo. A gente tem os fundos de investimento em direito creditório, a gente tem os fundos de investimento imobiliário, privatização do FGTS, a gente tem os fundos previdenciários, vários outros fundos com os nomes malucos, meio aleatórios aqui também, passam a existir aqui dentro da resolução 175 da CVM. E esse aqui é um assunto super importante, inclusive, que vai ser um tema mega importante para as provas agora em 2024. Justamente por isso, vai ter em algum lugar aqui nessa tela também um link para você acessar uma live que eu explico detalhadamente sobre cada uma dessas mudanças, alguns exercícios e também como que eles vão ser cobrados dentro das tuas provas de certificação financeira.